Jeito de casa, começando aqui nosso videocast hoje com a presença, né, do nosso querido amigo que veio de longe, né, Jonas? Jonas Lourenço. Vou falar um pouquinho do teu currículo. Arquiteto, escritor, doutorando e não palestrante, Jonas. Não palestrante. Presença também da nossa querida profissional que eu amo de paixão, ali, Puente. Pode, por favor, ficar à vontade, se apresentem aí para as nossas câmeras. Bem, ela já falou que eu sou Jonas Lourenço e sou arquiteto, não sou palestrante, mas vim palestrar. E eu gosto muito de conversar, gosto de bate-papo, gosto de estar em grupo, pessoas. E para mim é um privilégio enorme estar em Porto Alegre e com pessoas tão especiais. São muito Obrigada, querido. queridas. Lipuente. Eu sou lipoente, sou arquiteta também, sou mãe, sou artesã, sou fã do Jonathan e me sinto em casa na Elevato, né? Então, assim, tô dentro de casa com amigos muito queridos, né? E conhecendo, tendo o privilégio de conhecer e trocar um pouco com o Jonas, então tá sendo muito. Eu tô com o coração assim quentinho. Não tinha outra pessoa além de Lipuente para estar aqui hoje com Jonas Lourenço, né? Nesse bate-papo a gente vai trazer algumas ideias, né? A gente já veio ontem num evento muito importante na Estilo Elevato. Hoje, mais tarde, o Jonas vai estar em Xangri-Lá, na nossa Elevato lá de Xangri-Lá. E a gente trouxe aqui o Jonas hoje, junto com os nossos parceiros da Bianca Ogrez, né? Para falar um pouquinho, né, de jeito de casa, falar de vida, de família, né? Tenho certeza que ali, como uma grande fã, deve ter trazido suas pautas, né, Li? Inclusive o livro. O né? livro. Mas eu acho que é importante a gente dar esse início aqui para o Jonas falar um pouquinho do livro, né? Porque recentemente, a gente pode dizer recentemente, Sim. porque para mim ainda é muito recente, o lançamento do livro. E eu sei que vários aí dos nossos profissionais parceiros já devem ter adquirido o seu, né? E se não, ainda super dá tempo, eu acho, né, Sim. Jonas? Pode falar um pouquinho dele? Ok. Bem, esse livro ele levou 25 anos para ser produzido, então eu comecei esse livro a partir da história do meu pai. Ele começou a perder a memória. E meu pai é um contador de histórias para os netos. Sempre contava histórias da infância. Quando eu era criança, ele juntava os vizinhos, os meninos, e a gente dormia assustado. Ele entrava na floresta e mergulhou no rio uma vez e quando era dia ainda, quando ele mergulhou, o que ele levantou já era noite e os amigos não estavam mais. Então todo mundo ia para casa assustado, assim, com as histórias, e era muito divertido. E eu comecei a perceber esse esquecimento dele aos 80 anos, e eu pensei, bem, eu não quero esquecer, eu quero trabalhar a memória. Eu comecei a estudar um pouco mais de memória. Como pesquisador na universidade, eu comecei a olhar os artigos, o que é que se estuda sobre a memória. Como é que um arquiteto estuda a memória? Existe a neuroarquitetura, que é um ramo recente da neurociência, trabalha muito isso. Aí eu ficava mais inquieto quando eu estudava memória e percebia que as pessoas começam a esquecer mesmo das coisas por não usar o cérebro assim, não usarem habilidades manuais, não fazerem crochê, não fazerem cerâmica, não fazerem pintura, não tocarem música, não aprenderem instrumento. Então as pessoas começam aquela rotina. E eu comecei a estudar e pesquisar como arquiteto, como é que a casa pode influenciar nessa mudança. E logo depois da pandemia, onde as pessoas estavam voltadas muito para casa. Então, fiz aquela coisa assim, aquele compilado de material baseado em pesquisas, estudos, mas não era eu. Era ainda uma coisa muito científica. Aí, como tornar isso acessível, já que falo tanto nas redes sociais de uma forma simples, e eu penso muito que a simplicidade ela é a base de tudo. Ela é sofisticada quando ela alcança o coração. Aí foi que surgiu a ideia de contar a história dos meus clientes. Aí foi perfeito, eu juntei a história dos meus clientes com a base científica em 20 capítulos, aí também das minhas experiências do morar, da minha casa de infância, da minha casa quando eu morava no Brasil, da minha casa em Portugal. Apesar de eu falar dessas histórias, não é sobre mim, nunca foi. E aí conseguiu alcançar corações. E eu acho que a vida é uma costura, sabe? É uma costura infinita e é como se fosse uma tapeçaria. Quando você olha pelo verso da tapeçaria, você vê um emaranhado de linhas desconectas.
e quando você vira, tem aquele desenho perfeito. Eu acho que a vida da gente é assim. Aí eu estou fazendo essa alusão por essa coisa linda que eu estou vendo aqui dessa costura. E eu acho que essa costura me trouxe até aqui. Aí eu queria que você falasse dessa costura que o livro chegou até você. Ali Então, foi uma das primeiras das 100 pessoas, né, que sim. adquiriram o livro. Bom, eu me conecto, sempre eu digo que eu me conecto com pessoas, né? Consequentemente, são poucos os arquitetos que eu acabo seguindo ou buscando inspiração, porque eu acho que a gente acaba virando o mesmo de tudo. Então, quando eu encontrei o Jonas Lourenço pela internet, que ele falou comigo, foi inevitável não acompanhar. Eu sou professora da PUC em uma das cadeiras, um dos módulos que me deram para dar é a arquitetura afetiva. Olha, É o nome do que módulo, lindo. arquitetura afetiva. E foi muito. E todo mundo que fala ali, tu faz arquitetura afetiva, fala dela. E quando eu chego para dar aula, eu falo, eu ponho o nome do módulo, arquitetura afetiva, e risco afetiva. Porque para mim aquilo é arquitetura. É o meu modo de ver a arquitetura. Então eu me conectei muito com tudo que tu faz, que tudo que tu fala, com a tua esposa maravilhosa, com a arte. Eu gosto do fazer manual. Então, entre concreto e a memória, que já está todo, né, grifado, eu parei de grifar, porque eu digo assim, ele fala tanto comigo que senão eu vou deixar ele todo fluorescente, né? E foi inevitável não ser uma das 100, né? Quando surgiu ali, aí eu fui uma das 100 que ganha, né, junto uma aquarela lindíssima, que por enquanto ela ainda está no livro, porque o livro ainda está na minha cabeceira. Então foi assim, essa conexão de almas. Eu sempre falo que a gente se conecta e eu acho que o mundo, né, traz todas as pessoas com que a gente tem a mesma energia. As afinidades, né? É. O livro, ele tem uma linguagem muito simples de leitura, né? Quando você pensa, você não é da arquitetura, né? Eu sou outra área, né? Marketing, propaganda. E aí, quando você olha um livro na capa, ele é de um arquiteto, né? E fala na capa, né, sobre afeto, cimento, né? Entre o afeto. Você já começa a se perguntar, será que não vai ter algumas palavras difíceis, né? Que Muito daqui a pouco técnica. não vou entender. Mas não, gente, você começa a ler. É fácil, uma linguagem muito tranquila de ler e realmente a linguagem é tão simples que parece que tu tá conversando com alguém. Alguém tá te contando uma história, né? Que é a história dos teus clientes, né? Mas tem alguma das histórias que tu lembra agora, assim, que foi a que te Eu mais tenho. tocou? Não, eu tenho frases pontuais que me marcaram muito, até porque a gente está falando sobre memória, sobre afeto, mas ao mesmo tempo, quando tu traz no contexto, a pasteurização da arquitetura, é uma coisa que me chamou muita atenção. E eu queria que tu falasse um pouco por que que se chegou a esse ponto e o que que é a arquitetura em si, o que deveria ser, não essa pasteurização. Eu achei interessantíssimo O moto, né? esse termo. Quando eu coloquei essa palavra, pasteurização, é que eu lembro que eu ouvi alguém falar, alguém que estava chateado e disse, a vida está muito pasteurizada. Aí eu ri, aí eu disse, pasteurizada? Tá muito genérica, nesse sentido de que as pessoas estão ficando muito iguais. Você percebe que os rostos das pessoas são iguais. Então, parece que existe uma máquina que. Sabe quando o leite antes era tirado da vaca? E agora não, leite pasteurizado. Então, vem aquela maquininha e vai passando tudo igual. Aí eu, que interessante. Aí eu disse, a arquitetura também está ficando pasteurizada. E despretensiosamente, porque assim, eu não gosto de polêmica, confesso. Jamais você é essa que vai para a rede social para falar mal de alguém. Mas aí eu fiz um post porque eu vi uma cantora que estava com o rosto igual a outra. Aí eu coloquei as duas, um do lado da outra, quem é quem? Aí eu disse, olha, do jeito que as pessoas estão ficando iguais, não era sobre elas, mas era sobre o mundo, sobre o comportamento, sabe, das pessoas e quererem ficar iguais, muito iguais. A casa também está ficando igual.
E quando a casa fica igual, quando ela tira aquilo que é a nossa identidade, a nossa característica principal, ela deixa de ser um refúgio e passa a ser somente um espaço, um depósito de dormir. Então eu fiz isso, basicamente, mostrando para as pessoas que nós podemos nos libertar desse engessamento que o mundo propõe. Aí, ainda sobre o livro, tem um detalhe importante. Quando eu comecei o livro, uma pessoa comentou: "Jonas, quem é que vai fazer a abertura do teu livro?" Eu disse: "Como assim? O prefácio tem que ser feito por um arquiteto famoso." Eu disse: "Mas meu livro não é sobre arquitetura." "Mas você é arquiteto." E eu disse: "Quem vai fazer o meu prefácio sou eu mesmo." Aí aí isso não é uma presunção? Eu disse: "Não, é uma coragem, talvez seja uma humildade de eu dizer: 'Gente, entre sem bater. Assim, me julguem, porque você fica muito vulnerável na hora que você abre. Estou abrindo a minha casa, tô mostrando foto da minha intimidade, da minha família. É meio que um diário pessoal que eu compartilhei." E quando eu fui pensar, eu disse que uma frase vai resumir esse prefácio. E um gaúcho, Mário Quintana, foi essa pessoa. E eu achei tão fantástico essa fala que ele diz, né: "Não importa que a tenham demolido, a gente continua morando na velha casa em que nasceu." Ou seja, nós levamos essa casa na memória. E foi esse pensamento que eu quis trazer nessa postura do livro inteiro. E a casa vive na nossa memória, portanto, ela precisa ser expressa como extensão nossa, no nosso espaço de habitar, não no nosso depósito de dormir. Aí nós vamos ter casas não pasteurizadas. É como um bolo feito à mão, e às vezes sai um lado mais queimado, às vezes sai menos doce, mas ele tem um gosto único, que é um gosto que vai para o coração, vai para a memória. E a casa como terceira pele, né? Que tu estava nos explicando ontem. Sim, sem dúvida. Se a casa não for essa terceira pele que nos abriga, nos aquece, ela vai ser fria e impessoal. Nós vamos sempre ser hóspedes de um lugar que não é nosso. E as pessoas parecem que hoje é um comportamento naturalizado, que não deveria ser, de vivermos num mundo tão impessoal que ele passa a ser virtual. Então as pessoas podem morar num óculos. Ela vive num lugar que eu acho que isso vem, não quero julgar assim tão, mas vem muito da China, e essa tecnologia de que você pode morar dentro de um óculos, onde você esquece do mundo que está em poluição, que está se acabando ao seu redor. Então não importa se é um prédio colado no outro, se você não vê mais a paisagem, porque hoje já se criou um espaço virtual onde você tem aquele paraíso, você pode criar um aroma artificial, uma música artificial, e nós estamos deixando de ter isso aqui, que é o toque, a presença. A presença está sendo substituído por uma ausência virtual, uma presença, e as pessoas hoje não têm mais o prazer da conquista, o sexo não é mais importante. Cada vez mais os jovens fazem menos sexo. E isso acontece porque essa satisfação da descoberta do outro, dos sabores, e tem sido se perdido no mundo cada vez mais. É a conquista, né? A A conquista. conquista. Eu acho É, que isso o serve esforço e também a para um conquista. lar. É a conquista, né? Eu acho que o arriscar, porque o arriscar também te leva a um não, te leva a errar, te leva Tédio, frustração. e isso hoje tá se perdendo. E aí, com isso, como serão as memórias das Pois é, próximas gerações? pois Porque então. hoje a gente fala de uma arquitetura, né? Tu fala bem no livro, de uma arquitetura que foi criada das memórias, do escutar, das histórias que foram, Isso. né? Que se buscou no escutar, no saber por que que não gosta, por que que gosta de determinada coisa. E hoje, com essas casas, que tu também fala, né, das casas narcisistas, das casas pasteurizadas, como serão as memórias daqui a um tempo dessa nova geração para suas casas? Eu acredito que nós vamos ter aí, 2 rios diferentes. Um grupo que vai continuar no mercado, numa luta incessante de buscar tecnologia e esse mundo virtual. Vai chegar o ponto em que você vai estar na sua casa e você vai receber, alguma empresa vai te mandar esse óculos. Eu coloco óculos como símbolo, ou um relógio. Você vai receber algo que vai te levar e você vai ter a opção de escolher. Enquanto isso, você vê um grupo grande já hoje, uma geração como meus filhos, de jovens que viram que no futuro era mais legal
Aí eles estão buscando sair das redes sociais, buscando aqueles telefones básicos que não tem todas as funções, é o básico para você se comunicar. Como lá na Europa, eu percebo muito isso, é muito atrasado em relação a algumas coisas que o Brasil é super evoluído, descolado, que é, por exemplo, eles mandam SMS. Para você ter o WhatsApp do outro, você tem que ter mais intimidade, assim, para dar o telefone. Meu vizinho manda o SMS. Jonas, qual é a música que Caio tá tocando no piano? Meu filho gostou muito, ele vai adormecer com essa música. Aí é um jeito dele dizer, baixa o volume. Aí eu acho isso, mas só que ele fala com aquele português de Machado de Assis. E eu acho isso fantástico, sabe? Das relações ainda serem mais lentas. Então tem essa geração também. Eu acho que essa geração é que vai dar continuidade ao mundo real. Porque o mundo virtual, que não quer mais nem sequer fazer filhos, ele vai continuar a Nem se existir. relacionar, nem Não. conversar, criar amizades, né? Uhum. Isso tá bem quebrado, assim, É. né? Vão desaprender mesmo, sabe? Por causa disso, da não frustração. Hoje, essa história da recompensa que você falou é muito usada na filosofia e é muito real. Imagine que desde a pré-história existia isso, do esforço e da conquista. Você se esforçava para caçar e você matava o animal, comia. A comida era a conquista e era a recompensa. Então, hoje, como nós não temos mais isso de ter que conquistar alguma coisa, porque ela já vem à sua mão, tá um toque ali, tudo isso, então você não sabe o valor. Eh, os joguinhos, eles estimulam você a cada vez mais ser premiado. Você vai ganhando mais. E você não ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Com aquilo ali, você não sabe a frustração, você não sabe o tédio, você não sabe mais essas coisas ruins que são necessárias, que nos calejam e nos tornam reais. Então essas casas, que são muito perfeitas, parecem vitrine de lojas, elas não preenchem. Então, é uma vida que é desumana. Eu Desumana. tinha deixado aqui pra gente fazer algumas perguntas, acho que ali também tem, mas essa entra muito na que eu ia te fazer a pergunta agora, na verdade já tá me respondendo, né? Por que as pessoas investem tanto em estética e tão pouco em pertencimento? Por quê? O que que tu imagina Eu disso? acho que é o capitalismo, né? Necessário. Quanto mais você investe na estética, que é descartável, você vai ter necessidade de um complemento. Então, você- as coisas vão ser muito efêmeras. A vida é muito efêmera. Imagine que existe alguns países, na China mesmo já tem isso. As áreas mais adensadas, urbanisticamente falando, você compra um terreno e tem uma vida de 30 anos. Você assina um contrato, você compra o terreno, você não aluga. Só que sua casa vai durar 30 anos. Depois vai vir uma máquina, vai derrubar a sua casa para que ele zere para outra pessoa viver. Ou seja, se a casa vai durar 30 anos, eu vou fazer uma casa feita, descartável. Não vai haver a permanência, que é a palavra. Eu moro num prédio que tem 50 anos, 60 anos, eu acho. Eu encontrei no elevador com um senhor, ele olhou para mim e fez: "Eu moro aqui desde o início". Aí eu disse: "Parabéns". Aí eu quis dizer, eu imagino, ele deve ter uns 90 anos. Ele tem muito orgulho disso, sabe? As paredes são largas, as coisas são antigas. Aí, aos poucos, para que essa casa continue a permanecer viva, logicamente, nós vamos mudar um ponto elétrico, a hidráulica, mas a essência da casa permanece, a atmosfera, o James Locke, esse espírito do lugar vai permanecer intocável e a gente vai sentir, não do ponto de vista religioso, nem espiritual, mas nós vamos sentir uma energia do lugar. E sabe uma casa que tem memória, que ela foi habitada? Quantas festas já aconteceram ali? Então, eu acho que passa muito por isso. Eu acho que é. Aí eu tava indo para um outro lado, assim, que também me toma muito, que são as cores, né? Que tu fala ali, né? Que a vida tá ficando monocromática. E monocromática e sem textura, sem toque, né? Eu acho que é o toque, o cheiro, todos os sentidos, né? Que na neuroarquitetura eu também fiz pós de neuroarquitetura e que eu fiz, na verdade, deixa eu voltar um parênteses assim, eu fiz porque para dizer ninguém tem que. Eu detesto essa palavra, essa frase, dizer tu tem que. Aí eu digo, não, eu vou lá e vou mostrar
na neuroarquitetura que eu não tenho que nada. Porque uma vez me pediram para fazer vamos fazer uma live sobre cores? Eu disse, não, porque tudo que tu vai me dizer que cor, que o azul tem esse sentido, causa isso, eu ponho cores fortes em quarto de criança, mas porque para aquela pessoa, para aquela família, aquilo faz bem. Como também o branco, ok, mas para mim faz mal. Não que eu não tenha, não coloque, não faça um projeto branco, mas se eu vou num lugar que ele parece estéril, parece que não tem vida, tem que ter pelo menos uma madeira para isso, né? Uma Então, essa camada. vida monocromática, por que isso? Eu posso Porque te tu não falar. se arrisca tanto? Não, eu posso te falar que nós fomos feitos pela natureza e para a natureza. A natureza é colorida, ela nos dá todas as receitas de combinação. Hoje, o mercado já percebe isso. As lojas de revestimentos e as fábricas de revestimentos, elas têm ido buscar na natureza. E eu me sinto tão valorizado quando eu vejo, por exemplo, ontem, a Bianco Grace passou um vídeo sobre sentir, que é o tema desse ano. Aí, embora ela queira vender o produto dela, ela está fazendo exatamente o que é certo, que é o resgate à natureza. A textura é necessário, nós precisamos sentir esse atrito, sentir a temperatura, precisamos estar em contato com a natureza. As cores, elas vêm da natureza. Se a natureza é tão colorida, eu não aceito a justificativa de que meu espaço tem que ser neutro, porque o mundo já é tão colorido, porque na hora que eu neutralizo o meu espaço, eu vou estar abrindo mão do estímulo, eu vou estar abrindo mão e desenvolver um olhar com estímulo. Aí você vê, os hospitais, por exemplo, eram muito pálidos. E hoje, as pesquisas de neuroarquitetura comprovaram cientificamente que é necessário que haja luz natural, iluminação natural, ventilação natural. E então tudo está ficando diferente. Como esses hospitais antes, eles eram todos brancos, sem toque de nenhum. Aí hoje, plantas naturais, ventilação natural e cor, sabe? A cor como estímulo, a cor que cura. E eu vou te falar que isso não é de hoje, isso é milenar. Por que que a maçã, antigamente, ela vinha coberta com um papel de seda roxo? Já pensou nisso? Pois é, porque a cor, o roxo, sobretudo no Oriente, estava muito associado à cura. Então, a cura e a purificação. E isso eles entenderam que o violeta estava associado a essa cura. Aí a maçã, alguém teve a ideia de por que que não é um papel de seda branca. Vamos preservar, vamos curar. E algumas religiões, algumas filosofias usam o roxo como cura, como uma cor de purificação. Tanto que no interiorzinho, os caixões, quando as pessoas morriam, eram violeta, porque estava associado à cura. Os padres usavam a faixa, não sei se ainda usam roxo. Aí a cor, ela é simbólica, mas a cor, ela também ela é cultural. Então, nós temos que respeitar a cultura de cada pessoa para ver. No México, por que que as casas são tão coloridas? Pernambuco, por que são tão coloridas? Nossa, como se parece. São Paulo, por que as cores são tão neutras? No Rio Grande do Sul, por que que as casas mais elegantes são tão neutras? Por que que as pessoas abrem mão de cor? Aí a pergunta fica no ar. Pois é. Eu acho que é bem nisso, mas a cor, ela faz, ela tem um sentido muito individual, né? O bem-estar do espaço, aí eu entro na casa, por que que algumas casas emocionam? O que que traz essa emoção? Eu fiz um projeto que muita gente olha, inclusive eu ganhei prêmio da Casa e Jardim, e muita gente olha e diz assim, nossa, é diferente, né? Mas eu não moraria lá. E eu fiz para uma médica. Ela tem arte, tem muita cor, tem muito garimpo. E ela ama aquele espaço. E, consequentemente, quem vai no espaço, né? Eu já cozinhei, né? Aquela cozinha para amigos dela, que são médicos também, que diriam assim, eu jamais teria uma casa assim, mas eu não tenho vontade de sair daqui. Mas Olha o aí, que olha, é. é a personalidade. Você fez. É como a nossa marca digital. É a personalidade. Na hora que você imprime a sua personalidade, então aquela pessoa vai se identificar. Se as pessoas forem na minha casa, talvez elas se frustrem e digam: Nossa, eu esperava que sua casa
Mas isso é na minha também, Pois é. porque eu fiz aquela casa para ela, não é? Todo mundo Exatamente. espera que a minha casa seja aquela. Seja na estética, Que talvez. seja, não, tua casa é Incrível. super colorida, tua casa deve ter. Mas não daquela Na forma. minha cabeça, a casa da Lia é super colorida. Não, Super. ela é, mas não daquela forma da casa da Francine, porque aquela lá é a casa da Francine. A Francine é aquela que gravou os É, vídeos, é, tá? é. É super colorida, é muito Uhum. legal a casa dela. Muito Ela, legal. Porque ela se permitiu e ela Ela se disse que permitiu mesmo. ela se revelou, né? Eu já fui numa casa que todas as paredes eram amarelas, mas era amarelo gema, assim, céu amarelo. Todas as paredes e cheia de arte a casa, cheia de arte, de um psicólogo e um engenheiro. Aí ele disse, eu disse, quem foi o arquiteto que projetou sua casa? Ele disse, não houve arquiteto, fui eu mesmo. Aí ele disse, por que você deduziu que foi um arquiteto? Aí eu falei, eu não deduzi, eu só questionei porque, caso tenha tido a mão de um profissional, ele foi muito assertivo porque ele me ouviu. E ele disse, por isso mesmo, eu me ouvi. E ele decidiu colocar aquele amarelo e ele é super feliz na casa dele. Quem sou eu para dizer, olha, tira esse amarelo? Eu nunca interfiro na casa das pessoas. Para dizer, eu sempre questiono, eu sou muito questionador, curioso, sabe? Eu questiono. Nossa, por que que você fez isso? Aí a pessoa às vezes diz, tá errado? Eu disse, não, eu só quero entender, sabe? Nós não somos, não existe um manual, o Neufert, né, que é o manual da arquitetura, a Bíblia da arquitetura. Não existe mais isso. Nós somos livres. A casa tem que parecer conosco, não parecer com quem vai visitar. O problema é esse. As pessoas fazem as casas para visita. Aí se torna ótimo. É como tem uma das histórias ali, eu acho que do teu livro, que tu diz que é a tua cliente, né? Não me lembro o nome dela agora. Ela guardava as louças e nunca adiantavam com os filhos, né? Nossa. E aí guardava, obviamente, a gente deve fazer isso. Eu já não faço mais de guardar as louças para as minhas visitas. Hoje eu uso as minhas louças Ai, que o dia que eu delícia. quero. Se eu quiser montar a minha mesa, eu uso. Mas ali tem uma história, né? De uma Exatamente. cliente tua, né, Jonas? Ela percebeu isso, já era tarde demais. Quer dizer, não era tarde demais. A vida dela deu uma virada, porque o casamento mudou por causa dos pratos descartáveis. Eu falo sobre isso. Ela me chamou para um jantar e ela disse: olha, meu casamento acabou por causa dos pratos descartáveis. E ela fez uma mesa linda com a louça. Disse, nossa, que bonito. Ela disse, eu aprendi isso a partir disso. Porque quando o marido se separou, eles separaram, os dois eram atores e diretores de cinema. Aí ele deixou uma lista de 5 itens. Por que que o casamento acabou? Mas estava tudo normal, eles não tinham brigado, estavam na correria, né? Com os 2 filhos adolescentes. E ele deixou aquele bilhete com 5 itens, e nos 5 itens ela disse: não, ele tem razão. Tudo que ele disse aqui é verdade. E um dos itens ele disse: os pratos descartáveis. A vida, a casa tão limpa, tão organizada, sabe? Sem cor, sem vida. Ela estava saturada já. Então, ele não aguentava olhar para o espaço. E ela queria que a casa se mantivesse limpa a ponto de, quando a máquina de lavar louça quebrou, ela disse: eu não vou sujar, não vou ficar, não vou ter tempo. E o que é que ela fez? Começou a comprar pratos descartáveis para comer e não cozinhava mais, a cozinha estava impecável, mas aí ela trazia comida, pedia pelo iFood, enfim. E os filhos dela começaram a entender que não existia mais uma vida de família ali. Aí, depois ela percebeu isso, e ela começou a tirá-lo, começou a desembalar, tirar os porta-retratos, expor as paredes, começou a se proteger e dizer, eu quero essa terceira pele aqui. E a casa dela começou a ficar cheia de vida. E nessa visita que nós fizemos, porque tem muitas coisas que não dá para colocar no livro. Aí foi muito linda. Aí Jo, minha esposa, Jo foi no carro, pegou, ela sempre anda com as tintas e pincéis, foi na varanda dela e disse, posso deixar uma marca aqui? Ela disse, sim, com certeza. Aí o Jo fez, ela tinha uma buganvília pequenininha, roxa, e Jo fez uma pintura lá, de uma buganvília saindo da parede, uma gaiolinha perto e um pássaro voando. E aquilo até hoje, ela disse que é o canto preferido. Aí ela, A libertação, né? Muito legal. Li e Jonas, tem uma questão que me intriga muito, sabe? Em trabalhar com profissionais aí da arquitetura, do design, principalmente. Que é sentir um medo grande de trabalhar com cor nas tintas.
Assim, não é todo profissional que consegue, assim como tu, chegar lá e conseguir colocar uma cor, né, na casa de um cliente. E eu percebo que isso vem muito do profissional também, né? Conseguir fazer com que o cliente entenda sobre cor. É, é maleável isso mesmo, ou vem muito da pessoa? Porque eu percebo essa dificuldade do profissional se aventurar em trazer uma cor para um projeto, sabe, num desenho. Sinto que a grande maioria tem medo, assim, de usar cor, assim. Posso estar errada, mas queria ouvir a Mas é isso. opinião de É a vocês. ditadura, eu acho, né? A ditadura da. O medo de errar, de ser vulnerável. Então é muito fácil essa leitura. Muitas vezes o cliente espera mais do profissional, mas ele não vai dizer. Aí o profissional vai e oferece o que é a receita perfeita. Então ele faz tom de nude, bege, off-white e entrega aquilo que é o possível. Ele esqueceu de perguntar ao cliente, qual a cor que representa, né? Ou que não te representa, porque eu escutei de uma colega que chegou assim e levou para uma cliente já o anteprojeto ali, já o 3D pronto, e ela disse assim: não, ai, nossa, eu nem quero olhar o resto, porque esse verde aí eu tenho horror. E ela assim: ai, mas verde traz isso, queria mostrar. E eu, em vez de ai, me desculpa, mas por que que não, tu não gosta do verde? Tu entendeu? Tu não pode chegar, a pessoa tá dizendo que ela não se sente bem, que aquilo não traz coisas boas, recordações, tu diz assim, na hora, tu pega e clica ali, vamos trocar, não tem problema, vamos ver o restante, tirando, vou fazer aqui de branco agora, e a gente conversa sobre isso, mas não tem escutado que tem uma versão também pela cor. Eu acredito que a cor, para mim, nós temos mais ou menos dois núcleos ali. Aquele que não gosta, e ok, eu respeito, eu não vou fazer uma coisa bem feita se eu não gosto. Então, ok, tu vai ter o teu cliente indo também respeitando, e tu vai ter clientes que vão buscar aquele teu. Não digo assinatura, mas né, os teus gostos, querendo ou não, a gente coloca um pouquinho, por mais que escute. E aquele que tem medo de arriscar que acha legal dos outros, mas eu não faria porque eu não sei fazer direito. Mas não é não saber fazer, é não arriscar e não escutar o outro, né? Sim. E muita gente vem e pede, e pergunta. Na verdade, os clientes que chegam até mim, por isso que eu digo assim, ah, de sofá. Eu tive uma cliente muito interessante, tá? Ela disse assim, eu adoro, eu gosto muito de ti, como pessoa, como profissional, mas eu não quero nada daquilo que tá no teu Instagram. Eu achei incrível aquilo, assim, meu Deus, Que graças a Deus, bizarro. porque todo mundo acha que eu que imponho as cores, que o colorido, o garimpo faz parte do meu projeto, que eu só sei. Não, não, é o contrário, as pessoas chegam a mim porque dizem assim, ainda bem que eu encontrei alguém que não prioriza o MDF e que use cor. Por isso que eu não quero fazer com outro arquiteto, quero fazer contigo. Essa não, essa foi assim, ó, eu quero Contrário, fazer né? contigo, mas eu não, e eu disse, ok, eu faço a arquitetura. E isso desafia também, né? É. Você... Não, eu faço a arquitetura. É isso. E eu vou fazer o que é para ti. Nenhum projeto é meu. Não faço para mim. Sim. Que eles legal. foram, né? Tem esse que foi premiado, tudo por mero acaso. Eu não fiz com esse intuito. Uhum. Não, não foi essa a ideia. Eu escutei aquela pessoa que só me dizia assim: saia da caixa. É muito bom. Eu acho que é muito importante quando você consegue perceber que aquela casa você não fez para você. E aí as pessoas se orgulham de dizer, esse aqui é o meu espaço. E é tão bom quando, eu acho que a maior recompensa para um profissional é entender que aquele espaço não é o seu. E, e aí as pessoas começam a dar a cara. É aquilo que eu falo também, de você não deixar a casa engessada, completa, sabe? Vamos procurar saber o que é que a pessoa gosta para expor nas paredes, ao invés de ir numa loja, comprar os quadros que Que estão não na fazem moda. sentido. É, eu acho que esse é o verdadeiro sentido da arquitetura. É a gente deixar as estantes com as prateleiras vazias. E complementar com a história Ou das pessoas. desencaixotar. Eu gosto Muito muito bom. de falar, desencaixota. Vamos ver o que que tu tem guardado. Por que que aquela caixa é tão especial e tá guardada e tudo que tem dentro dela não tá exposto? Por que que não conta essa história com objetos que já são teus, né? Eu acho que isso é muito importante, é o desencaixotar. Eu tive uma cliente
plena pandemia. Assim, quando foi o lockdown, assim, a gente chamou uma semana antes de fechar tudo. E ela pegou e disse assim, ela morava fora, morou anos fora com a família, inclusive no México. E então imagina tudo que ela trouxe de container e de coisas. Meu Deus. E ela comprou o apartamento dos sonhos, que é o apartamento que eu acho que foi o imóvel mais lindo que eu vi até hoje. E aquele apartamento que fica no segundo andar, mas quando tu entra é uma casa, porque o terreno, ele pega o terreno. E é uma casa. Tem piscina, tem árvores, tudo, e tu tá dentro de um apartamento. E ela chamou um arquiteto, que o arquiteto deixou o apartamento impecável, contemporâneo impecável. Aí ela chegou, disse, ok, estou voltando para o Brasil. Chamou ele e disse assim: aqui está a minha história. Ele, não, eu não fiz esse apartamento para isso aqui. Não vai combinar, vai acabar com o meu projeto. Ele falou isso para ela. E ela tava lá, em caixas, com baús, com, pra mim, histórias lindas. Sim. E ela disse, Li, eu preciso que tu me ajude a contar uma história nessa casa aqui. Ela ficou linda, contemporânea, com os melhores acabamentos, o apartamento dos sonhos, mas que eu não consigo. A minha família não tá aqui dentro. Me ajuda a tirar as coisas dessas malas, desses baús, e encontrar o lugar aqui dentro. Então, olha o quanto isso também a gente está deixando de escutar e tá querendo assinar algo que às vezes não vai te levar a nada, né? Tu acha que tu tá assinando uma coisa que vai te levar a um sucesso que não existe, a alguém te indicar para uma coisa que tu não escutou e não vai ter aquela. E como é que tu te sente, né, enquanto isso, né? Tu profissional, aí tu falou arquitetura, tira o afeto. Porque a arquitetura pra mim já é o afeto, né? É como tu ensina lá na PUC, né? Sim, vou tirar o afeto porque pra mim a arquitetura já é o afeto. E como que tu profissional vai se sentir, né, entregando uma coisa que é tua, não é do teu cliente? Mas é porque o mundo mudou e esses profissionais que ainda assinam o projeto intocável, se eles não mudarem essa percepção, cada vez menos pessoas vão procurá-los. Vai continuar a existir essa parcela de pessoas que querem uma casa assinada, mas elas vão perceber que hoje há uma liberdade de sermos felizes com como nós somos, com a nossa cara. Eu passei por uma situação parecida com você lá em Portugal. Fui chamado para fazer uma cafeteria e eu só tinha 4 dias para transformá-la, porque a cafeteria só fechava 4 dias, que era na Páscoa, no ano. Era tipo, de quarta a domingo a transformação. E ela me chamou uma semana antes. E ela disse: Jonas, eu tenho essa cafeteria há 50 anos, era eu e meu marido, e hoje sou eu e minha filha. E eu queria mudar, de tanto que as pessoas insistiram, só que eu tenho medo de perder meus clientes. A cafeteria era toda marrom, móveis de madeira, piso de madeira, toda marrom, não havia nada de outra cor. E ela disse: o que é que eu poderia fazer? Eu comecei a ouvi-la e comecei por colocar uma cor. Então eu coloquei um azul, um azul meio turquesa, mas um azul suave, gostoso. Disse, nossa, colocando esse azul nessa parede vai dar um contraste com o piso de madeira, o teto de madeira, com os móveis de madeira. Vai acender. E nessa parede havia um nicho grande e ela colocava objetos. Lá eles chamam montra, não é vitrine. E a montra desse espaço era todo com vasos. Aí eu disse, nossa, que bonito isso. Ela disse, pois é, eu mudo 4 vezes por ano. Quando a gente muda de estação, eu troco os objetos. Então você pode ir no IKEA, que é tipo a Tok Stock, e escolher objetos novos para a gente colocar aqui. E era uma coisa assim, de 8 metros, o nicho, todo iluminado. Aí eu perguntei, eu disse, nossa, eu já coloquei uma cor, já fui ousado de colocar a cor. Aí se eu colocar as coisas do IKEA, que qualquer pessoa pode comprar, todo mundo que chegar aqui vai olhar e vai dizer, ah, venderam a cafeteria. Então tem uma dona nova, porque colocou os móveis que eu também tenho na minha casa. Ela achava que colocando as coisas do IKEA, as pessoas iam se conectar com o novo. E aí eu falei, mas comecei a fazer perguntas, aí a filha dela disse, olha, nós temos uma arrecadação. A arrecadação é depósito. Temos uma arrecadação aqui, atrás da loja, onde nós guardamos os objetos das outras montas. Aí eu, posso ver? Posso.
Gente, quando eu entrei no depósito, vocês não têm noção. Tem um objeto de 50 anos de idade. E ela, é uma tradição dela, a característica dela, que ela adorava era decorar isso. E ela achava que aquilo cumpriu a função dela naquela época e depois era descartado. Aí eu disse, eu não acredito nesse tesouro. E assim, tinha coisas ali que o marido dela, que já havia falecido, havia comprado, tinha muito carinho, e ela só usou uma vez. E ela guardava as coisas em caixa novamente. Eu disse, olha, a gente tem um trabalho de desencaixotar. E na hora, ela não comprou um objeto de decoração. Foi muito emocionante, porque depois que nós escolhemos juntos as peças, eu e a filha dela, eu disse, deixa sua mãe chegar somente quando a gente acender as luzes. E nós colocamos ali e aquela mulher se emocionou muito. Porque ela viu a história dela e As memórias encaixotadas. as memórias foram desembaladas e estavam ali presentes. E ela começou a receber elogios de clientes antigos, clientes que vinham lá. Lá é muito tradicional. Então, clientes que vieram há 40 anos atrás, entravam e diziam, Eu lembro disso Ah, aqui. que Já legal! pensou? Eu acho isso incrível. Eu acho que todo mundo tem que desencaixotar e a gente tem que estimular isso, né? E eu também gosto do o pertencimento que tu falou muito ontem, né? A pessoa só vai receber, independente de estar com aquele projeto incrível que foi aprovado, que houve uma escuta, mas ela vai sentir, pelo menos eu tenho visto isso, pertencente àquele espaço, ela de alguma forma fizer parte daquela escolha, né, pego o cliente, eu sempre falo das cerejinhas, né, tanto que eu tenho cerejinha aqui, que sempre é aquele toque que final. Então eu faço uma manta, eu faço uma luminária, só que eu trago ela para fazer junto, sabe? Então, assim, era época de Natal que eu tava entregando um apartamento, assim, vamos fazer uma cerejinha juntos, ela o quê? A gente vai no centro, a gente vai comprar materiais, a gente vai montar uma guirlanda para tua porta nova. E aí a gente vai. Então, aquela guirlanda teve um significado tão grande, porque eu não fui lá e comprei na loja mais luxuosa aquela Sim. guirlanda de. Ela fez junto. Uhum. Ela montou aquela guirlanda. E uma pessoa que não tinha, dizia não ter habilidade nenhuma, que não, né, achava muito E mais aposto que fácil. vocês riram muito juntas ainda montando a Não, guirlanda. e queimando o dedo com a cola quente. Acho que essa conexão também da gente, eu não consigo, né? Eu sou daquela pessoa que eu me envolvo. Eu choro quando eu entrego a chave tô te entregando meu filho, tá aqui. Porque é muita emoção. Eu crio aquele espaço. Na verdade, eu digo que eu conto história através de projeto, né? Eu contei aquela história, tô entregando, pronto, agora ela é tua. Faz Nossa, nela. é impressionante. Parece que você escreveu esse livro comigo. Parece que a gente Eu acho escreveu que ela junto. Por escreveu, isso a Jonas. conexão. Porque eu acho que falta, que ontem a gente escutou muito isso, eu acho que falta eu escutar. É olhar para o ser humano no olho. Hoje tá muito assim de. Hoje a gente não nem ligar, olha só, nem a voz do outro a gente tem mais. Porque hoje tu liga para determinada pessoa, tá ali. Diga uma mensagem para ver se essa pessoa vai querer te atender. Agora tá assim. Tu já viu? Não vi. Todo mundo tá ativando essa secretária eletrônica. Ah, Então, ela muito só vai bem. No status, atender. E aí, então nem a voz da pessoa tu escuta mais. Nem, tu entende o que a gente tem que. Aí um colega pergunta, ai, como que eu não consigo fazer com que o outro não queira uma casa só instagramável? E ok que seja instagramável. Eu já fiz uma cozinha, uma menina que era cozinheira e que queria despontar no YouTube, mas era pra ela a cozinha, tu entendeu? Sim. Ela precisava que fosse daquela forma, mas eu escutei porque ela queria. Eu não fiz. Então, acho que falta a escuta e o olho no olho, né? E não achar, eu pelo menos, eu não consigo achar aquilo só uma parte comercial. No dia que eu ver que eu colocar a arquitetura como algo comercial, ela perde o sentido para mim também. Aí, se perder o sentido para mim também, eu não vou fazer o que eu faço. Eu acho que pelo menos para mim, né? Se eu olhar só como esse lado business. É,
O mundo tá cada vez mais precisando de pessoas reais, né? É isso. Eu acho que nosso papel é esse, é mostrar às pessoas que somos humanos, temos imperfeições e existe beleza nas imperfeições, né? Jonas, Lee, a gente está se encaminhando agora para o final e eu quero finalizar. Eu sei que é muito difícil a pergunta que eu vou fazer, porque vocês têm várias histórias de vários clientes, né? Mas tem algum que tocou mais, assim, na trajetória de vocês aí enquanto arquitetos? Dá para contar, assim, um pouquinho desse projeto? Eu tenho. Ela Tem? tá aqui. Tá Tem. aí! Tá aí. Eu não sei se eu conto, porque toda vez que eu conto eu choro, mas eu não vou chorar. Não, mas se quiser chorar, Não, sinta-se mas em casa, tu sabe, né? eu aprendo muito com os clientes. E com essa cliente em especial, ela virou amiga. Eu fiz o projeto de um café. Era o meu sonho desde a lua de mel, eu e o Jô. A gente montou um café que era lindo, assim. E quando a gente foi montar, a gente fez aquele brainstorm, aí nós colocamos, assim, tudo que a gente queria que as pessoas sentissem ao entrar. Então, nós fomos num antiquário, numa loja de coisas velhas. Compramos 16 cadeiras, todas diferentes. Então, eram 4 mesas, e as mesas também eram diferentes, antigas, tudo era antigo. E fizemos o estofado das mesas, mandamos estofar, todas com cores diferentes. Então, as luminárias eram ai, não sei se vocês sabem, bico de jaca, era uma bolinha assim de vidro e não era para ser luminária, e nós transformamos em luminária. Então, ela ficou muito artesanal. Havia uma árvore que vinha da parede e vinha pelo teto, relógios antigos, e o tempo todo música. A gente fez uma playlist de músicas que combinasse com o café. Não era nada comercial, isso tem mais de 10 anos. E quando estava pronto o café, uma pessoa chegou lá, uma jovem, e ela disse: Gente, eu quero conhecer os donos desse lugar. E fui eu e Jô, e ela falou: Vocês me conectaram assim com o melhor de mim. Eu chego aqui, esse é meu lugar no universo. Então, isso pra gente foi, eu disse, cumprir meu papel como arquiteto. Tudo que eu sonhei em fazer não era pelo esforço que eu tive, mas é de conseguir alcançar o coração de uma pessoa que não me conhecia. Ela chegou lá e disse que aquele espaço era o lugar que conectava ela no universo. Então, passou um tempo, ela encomendou um bolo lá. Ela gostava muito do bolo indiano, que tá a foto aí no livro. E esse bolo, quem fazia era a Jo. Era uma receita de vó. Ela fazia um bolo de indiano com canela e doce de leite. Era muito bom. E ela disse: Eu quero um bolo desse para o meu aniversário, porque ela era de São Paulo e não conhecia ninguém na região, na praia, e ela encomendou. No dia que ela foi buscar esse bolo, nós juntamos um grupo de amigos que cantavam e ela comprou o bolo para comer sozinha no aniversário. E esse grupo cantou parabéns para ela e ela dividiu o bolo com todos. Então, aí conectou mais ainda ela, né? É o afeto, faltava pessoas. Aí, passado um tempo, ela tinha câncer e ela não disse, ela disse que a gente estava com câncer e não aceitava porque o cabelo começou a cair. Aí eu conectei ela com um amigo que era fotógrafo e ele fez umas fotos maravilhosas dela careca, assim, na beira-mar, correndo no mar. E aquilo para ela deu um gás, deu uma energia e ela começou a viver mesmo. E ela foi curada. Aí, passado um tempo, ela voltou para São Paulo e o câncer voltou e ela faleceu. E aí, os pais dela, um mês depois, foram lá no café e disseram, a gente soube que ela faleceu, a gente ficou muito triste, porque 30 anos, com muita vida pela frente, e aí eles disseram que ela tinha falecido, mas que ela disse que aquele lugar era o lugar dela no universo. E eles trouxeram a urna com as cinzas e soltaram, fizeram um ritual e soltaram no mar. E a gente ficou ali, eu e Jô, de mãos dadas, olhando eles entrarem no mar. Aí eu trouxe essa história para lembrar o quanto a arquitetura transcende, o quanto ela não é só paredes e teto, né? Isso. Que Ai, lindo. eu vou chorar. Que lindo, lindo, lindo. Eu lembro dessa história dentro do livro. Ai, Lindíssimo. Aí eu consegui, olha aí, consegui falar a história toda sem. Ficou só a lagriminha querendo cair. Mas é. E depois, aí o pai dela, hoje, ele tem Alzheimer, ele não lembra. E ele é uma É. pessoa muito, muito ágil. Depois que ela faleceu,
Então, eu queria dar o livro para ele, mas assim, ele não lembra. Então, não, e ao mesmo tempo que isso ainda fez mais sentido para mim, sabe? De Uhum. que agora ele não faz sentido mais ele lembrar, porque as coisas Exatamente. que ele mais queria lembrar estavam lá. Aí, aqui tem foto da praia, tem foto, enfim, isso, Que linda história desse não é? cliente, amiga, né? É, Essa amiga, né? e eu falo que é uma história triste, mas na verdade é uma história que me mostra de uma forma muito forte o quanto a arquitetura ela pode alcançar, pode transcender, né? Ela vai além daquilo que você faz e ela reverbera de tal forma que você pode não alcançar o efeito disso. Muitas coisas nós não sabemos que foram alcançadas através daquilo que a gente fez, da arquitetura que a gente deixou no mundo. Exatamente. Muito bem, Dias. Ela aqui. Essa foto é real daí. É a foto dela. Esse foi do ensaio que ela Foi, fez? sim. Que legal. Ó, os pés dela. Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Exato, olha. Ai, que lindo. Ela olhou pra fora e depois ela olhou pra dentro. Que legal. E Lindo, foi nessa lindo. praia, nesse mar, que ela foi aqui. foi largada Aqui onde ela cinzas, né? começou e aqui, aqui é ela. Então tem coisas que ficam sublimadas, que estão no livro, mas que eu preciso dizer, né? São as coisas que estão nas entrelinhas. Foi quando o cabelo caiu, mas ela disse, eu vou viver. E ela viveu. E ela viveu. No perto dela. Que linda história. Linda história. E tu, Li? Hoje eu vejo como, eu acho que a casa que eu construí com meu marido, que hoje a gente não mora mais lá, mas de todas as memórias que foi deixado nos meus filhos, assim. Então eu acho que tudo que eles lembram dessa casa, na época eu não era arquiteta, as coisas foram acontecendo, né? Era uma casa muito diferente, tinha duas escadas, uma escada Santos Dumont que dava num, no mezanino, uma outra. E as histórias que a gente hoje senta na mesa e lembra de tudo que é aquela casa que um dia. E a gente passou por um momento que a gente precisava sair dela. E aquilo, poxa, nós viemos de uma família, de duas famílias que a gente não herdou nada. Uhum. E foi muito custo. Então foi muito difícil sair dela. E o meu filho, na época, eu acho que tinha uns 15 anos, olhou para o meu marido e disse assim: Eu sei que tu vê isso como um troféu, mas são só tijolos. Oh. E hoje a gente constrói um lar em outro lugar, com umas memórias lindas desses tijolos. Sim. Né? E eu acho que para mim essa foi a melhor história. E a A casa tua continua própria viva, história. embora ela tenha... Tá ela pode não contando existir. outra história. Sim. Ela tá viva na memória que a gente deixou e construiu. E hoje a nossa casa, hoje os novos tijolos estão contando outro capítulo, assim. Lindo isso. Mas né? eu acho que essa foi o melhor projeto, assim, de... Lindo, foi o teu próprio projeto. Ele não foi pra revista. Não. Não. Mas, Ele foi o Mas top ele tá na- do teu na revista coração. E ele tá Na memória. na memória dos meus filhos. Eu acho que essa foi o projeto mais lindo. Que lindo, Li. Que lindo. Ai, vocês. Eu não sei nem como é que eu não tô chorando ainda. Eu tô aqui me segurando, mas vamos lá. Gente, foi muito bom estar com vocês, viu? Espero que, de coração, que vocês tenham gostado da nossa conversa. Pra quem vai assistir também goste muito, porque daqui a pouco a gente vai soltar, né, nas nossas plataformas aí. Vai te marcar com certeza, Jonas e Li. Obrigado. Obrigada. Ai, se deixasse aqui, a gente tinha tanto pra falar, né? Há tanto a ser Eu dito. posso só terminar com Mário Quintana pro Jonas, Pode. aquele nos colocou, Pode. né? Havia um tempo de cadeiras na calçada. Era um tempo que havia mais estrelas. Tempo que as crianças brincavam sobre a claraboia da lua. E o cachorro da casa era um grande personagem. E também o relógio da parede. Ele não media o tempo. Simplesmente, ele meditava o tempo. Mário Quintana. Que Eu acho lindo. que isso
Obrigada muito pela obrigada, presença foi de lindo. vocês. Obrigado, Espero que vocês obrigado. gostem do resultado depois e tomara que as nossas falas também atinjam mais pessoas, Mais né? corações. Eu Mais esqueci que estava sendo profissionais. gravado, sabia? Um beijo. Muito obrigada. Beijo, pessoal.